Ei, eu sou Gesiel Evaldi e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Como ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Por quê? Porque muitas pessoas querem ser cheios do Espírito Santo e este é um desejo muito importante, porque nós devemos realmente ser cheios do Espírito. Quero deixar alguns versículos da palavra de Deus para nossa meditação em Efésios capítulo 5, no verso 18, que nos diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que todos nós precisamos e devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas para a gente ser cheio do Espírito Santo, nós primeiramente, é claro, precisamos ter o Espírito de Deus em nossas vidas. Precisamos ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, é necessário, é fundamental, é importantíssimo, primeiramente, ter Jesus no nosso coração. Sem Jesus não é possível ter o Espírito de Deus. A pessoa pode ir na igreja, as pessoas podem frequentar cultos, a pessoa pode fazer de tudo, mas se Jesus realmente não estiver no seu coração, é impossível essa pessoa ter o Espírito Santo, porque na Bíblia mesmo se refere-se ao Espírito como o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E para nós sermos cheios, precisamos sim de Jesus no nosso coração. Mas como ser cheio? Alguns dias atrás, algum tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: Gesiel, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. E aquela pessoa em prantos, em choros ali, confessando para mim o seu desejo de ser cheio, mas ela não conseguia ter êxito nessa bênção. E ela estava frustrada, triste. E muitas pessoas são da mesma forma. Muitas pessoas querem ser cheias e não conseguem, ficam frustradas, ficam tristes e ficam abatidas. Mas calma, existem alguns segredos que te vai ajudar a você ser cheio do Espírito Santo, que vai fazer você elevar espiritualmente a sua vida com Deus. E você precisa ter estes segredos dentro de você, para você conquistar e ser cheio do Espírito Santo. Primeiramente, para você ser cheia do Espírito Santo, você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, não sabem do Espírito Santo. Se nós queremos ser cheios, a gente precisa ouvir tudo sobre o Espírito Santo. A gente precisa estudar sobre o Espírito Santo. A gente precisa se mergulhar neste oceano do Espírito Santo e conhecer tudo que é relacionado a Ele e a sua pessoa. Durante muitos anos, a igreja negligenciou esta obra, negligenciou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi deixado de lado. O Espírito Santo, sempre houve alguns moveres do Espírito Santo na igreja, mas nunca teve aquele mover que abrangesse a muitas pessoas. Mas quando em 1906, quando veio o movimento pentecostal e voltou na igreja o anseio, o desejo de conhecer mais sobre o Espírito, então este movimento pentecostal foi elevado, porque quanto mais a gente conhece sobre o Espírito Santo, mais cheio dele nós podemos ser. Segunda coisa, se a gente quer ser cheio, a gente precisa orar. Mas algumas pessoas se equivocam, porque acham que é só orar. Não é só orar. A gente precisa manter uma vida de oração. Nós precisamos manter uma vida de oração. Eu lembro-me que o que aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu estava buscando muito o Espírito Santo, e naquele dia, certo dia, eu passei por praticamente 6 horas orando, buscando a presença do Senhor. Eu orei o dia inteiro, querendo Deus, e eu pensei comigo naquele dia: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou receber o Espírito Santo, hoje eu vou ser cheio da glória de Deus.
E quando eu fui para a igreja, depois de algum tempo fui para a igreja ali esperando que eu receberia aquela bênção, e eu vi muitas pessoas recebendo, vi muitas pessoas sendo cheias, e eu não conseguia sentir a presença de Deus, eu fiquei um pouco frustrado. Eu pensei, Senhor, eu orei tanto, eu coloquei minha vida tanto diante do teu altar, eu praticamente fiquei o dia inteiro na tua presença, e por que eu não estou conseguindo sentir, ser cheio do teu Espírito? E não naquele dia, não naquele momento, mas em outros momentos eu aprendi e entendi qual é o objetivo. Muitas vezes, Deus não quer que a gente ora muito agora, passa 1, 2, 3 horas de oração agora, num dia, e passa 3, 4 dias sem orar. Não é essa a vontade de Deus. Para nós sermos cheios, a gente precisa manter uma vida de oração. É claro, se você manter uma vida de oração e sempre está orando muito, você vai ser cheia do Espírito Santo. Agora, se você ora muito hoje e amanhã não, você vai sofrer um revés, você não vai ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa manter uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? Você tem orado muito? Você ora muito um dia e o outro não? Isso pode prejudicar a sua vida espiritual e você não vai conseguir ser cheia e cheio do Espírito Santo. Agora, se você mantém uma vida de oração, se prepare para um tempo de Deus que está vindo sobre você. Se prepare para o mover do Espírito Santo sobre você. Se prepare pela unção do Espírito Santo que está vindo sobre a sua vida, se você estiver mantendo uma vida de oração. Terceiro, para a gente ser cheio do Espírito Santo, é algo que eu aprendi também. A gente precisa orar em línguas estranhas. Quanto mais em línguas a gente ora, mais probabilidade temos de ser cheios do Espírito Santo. E um livro que eu li que me influenciou muito foi o livro de um pastor chamado Luciano Subirá, que ele fala sobre o livro é O Falar em Línguas. E realmente, eu sempre pratiquei, sempre orei em línguas, mas eu não tinha esse conhecimento aprofundado. Mas depois que eu li esse livro e comecei a passar horas e horas orando em línguas, eu vi que a minha vida espiritual aumentou de uma maneira muito grande. Eu tive muito mais intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa orar em línguas, não somente na igreja, quando está naquele culto abençoado, você sente a presença e você fala em línguas, mas a gente precisa orar em línguas dentro do nosso lar, na nossa oração secreta. A gente precisa orar em línguas todos os momentos, a gente precisa orar, falar em línguas. Você precisa passar horas em línguas, falando em línguas diante do Senhor. Você vai experimentar um novo tempo de Deus sobre você. Algumas pessoas acham que Deus vai derramar o Espírito sobre ela. Somente automaticamente ela vai ser cheia do Espírito Santo somente por ser cristã, e não é verdade. Paulo, por um versículo que eu li, Paulo disse: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo ali está dizendo, é responsabilidade sua, se encher é uma ordenança, é um imperativo, você deve se encher do Espírito Santo. Deus quer, hoje mesmo Ele quer encher você, hoje mesmo Ele quer encher a sua vida do Espírito Santo, mas a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa sempre do Espírito de Deus e a gente precisa nos encher e fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa jejuar e a gente precisa ter Jesus no coração. Enche-se do Espírito Santo. É um novo tempo de Deus para você e para a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus.